Olá, dirigentes municipais de educação do Estado de São Paulo. Estou aqui para falar com você a respeito do projeto de ICMS educacional, que nós estamos nessa luta intensa no Estado de São Paulo, né? A Undime está com um trabalho muito forte para garantir a aprovação da lei do ICMS, mas é importante também que a gente tenha uma boa lei, né? Que a gente tenha as condições que são necessárias para a oferta de uma educação de qualidade contemplada. De uma forma mais específica, eu quero trazer para vocês hoje informação daquilo que nós discutimos ontem, dia 19 de outubro, nós estivemos na Assembleia Legislativa o início da discussão em plenário do projeto de lei de ICMS. Esse é o projeto de número 424 de 2022, encaminhado pelo governo do estado no dia 29 de junho de 2022. Bom, cabe aqui alguns esclarecimentos que eu convido vocês todos, dirigentes, professores e interessados pela educação no estado de São Paulo, a acompanharem, para que a gente possa ter consciência da situação em que esse projeto está, no que ele vai repercutir e quais são os próximos passos que nós precisamos ter, tá bom? Então, nesse sentido, eu quero destacar o objetivo. Qual é o objetivo da chamada Lei do ICMS Educacional? É trazer condições de que os municípios que têm um investimento em ações educacionais e que conseguem obter qualidade nesse processo sejam beneficiados. De que forma? Com uma parcela do ICMS. Então, na prática, essa lei permite que, na lei que vai definir a distribuição do imposto de circulação de mercadorias, serviços do município, né, o que ele vai receber, essa cota parte que ele recebe, seja então maior, considerando estes dados de qualidade educacional. Bom, dessa forma nós conseguimos valorizar as práticas educacionais que levam a uma educação mais efetiva, que levam a aprendizagens e que levem também à oferta de educação de qualidade nos anos iniciais da educação infantil. Essa é a ideia e esse é o conceito. Então, vamos dizer que dessa forma nós conseguimos dar mais recursos aos municípios que têm uma preocupação com a educação, que tenha a preocupação de ter uma educação que traga efetiva aprendizagem e efetivo atendimento, no caso, né, dos menores, em que os instrumentos de avaliação têm que ser pensados com muito cuidado. E um outro ponto fundamental desta lei é abrir acesso aos recursos do chamado VAR, que é o Valor Aluno Ano Resultados, que é uma parte do novo Fundeb que mostra exatamente as questões da aprendizagem. Então, essa é uma conquista do novo Fundeb que vai analisar as condições de aprendizagem. E para que os municípios, as redes estaduais também recebam, existem algumas condicionalidades. E uma delas é que o Estado tenha a chamada lei do ICMS educacional, tá? Então, são dois pontos. Um que diz respeito à redistribuição de todo o ICMS do município, tá? Esse ICMS, ele vai ser utilizado em todas as áreas, não muda aquilo que está posto, e ele vai privilegiar, vai trazer mais recursos aos municípios que têm maior efetividade nas suas áreas educacionais. Recursos esses que serão utilizados em todas as áreas, não é específico de educação. E o segundo ponto é, então, o acesso a um recurso novo, do novo Fundeb, que é o chamado VAR, tá? Valor Aluno Ano Resultados, que é em função da qualidade educacional. É importante trazer aqui, no que diz respeito a esse projeto, alguns questionamentos nossos, da Undime, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Veja bem, a educação no Brasil ela é feita em regime de colaboração, União, Estados e municípios. E no próprio ofício de encaminhamento à Assembleia, está colocado lá no seu segundo parágrafo. A medida, ou seja, este projeto,
decorre de estudos realizados pela Secretaria da Educação e encontra-se delineadas em seus contornos gerais e aí vai. Bom, aqui é muito importante fazer um questionamento. Qual foi a participação daqueles que vão operacionalizar essa medida, essa lei, essas ações na construção? Fazer atividade em regime de colaboração é fazer juntos. A Undime só reconhece como colaboração aquilo que faz juntos. Então, nós encontramos nesse projeto, sim, algumas lacunas que são decorrentes do não fazer juntos e que falarei daqui a pouco sobre estes pontos de atenção, tá? Então, aqui eu chamo muito a atenção para como foi a participação dos municípios, como foram ouvidos prefeitos, como foram ouvidos secretários, tá? A Undime, ela não foi consultada para a apresentação. Nós gostaríamos muito de ter colaborado nesse processo. No entanto, nós estamos muito felizes que foi pautada pela Assembleia e nós iremos sim, já a convite, o presidente da Assembleia já convidou para que a gente participe das discussões e nós iremos participar ativamente, trazendo preocupações. E essas preocupações, elas vão implicar diretamente nas nossas ações no dia a dia de cada um dos municípios, das redes e do nosso trabalho para garantir a educação, sobretudo para os anos iniciais e educação infantil, que é a responsabilidade dos municípios. Outro ponto de atenção diz respeito ao processo de discussão junto à Assembleia Legislativa dessa lei. É função dos deputados estudarem, colaborarem, melhorar o processo legal. E chegou o projeto no dia 29 de junho, com menos de um mês para que a lei fosse aprovada. A data limite para a inserção dos documentos na devida plataforma do Ministério da Educação era a data de 26 de agosto. Com isso, a Assembleia Legislativa teria menos de um mês para discutir. E o detalhe é que o projeto chegou às vésperas do recesso parlamentar, o que tirava qualquer situação aí, condição de fazer uma análise. E ainda em ano eleitoral, com uma agenda eleitoral que também trazia uma série de questões e restrições. Ainda assim, é um grande avanço e a gente tem que destacar o fato da presidência da Assembleia ter conseguido pautar e no dia 19 de outubro iniciado as discussões. Ao mesmo tempo, abre-se uma janela de oportunidades para que nós possamos levar informações para essa discussão. Então vejam bem, foram 2 anos para a apresentação de um projeto, para a aprovação de um projeto. Ele foi apresentado com menos de 30 dias. Então isso trouxe todo esse fator, por mais que a Undime destacasse, chamasse atenção, nós acabamos tendo que lidar com esse processo tão atropelado. Outra coisa importante, não foi apresentada uma discussão com os municípios, não foram ouvidos, não se inseriu o que vai agora demandar dessa necessidade. Nós precisamos ouvir prefeitos, associações de prefeitos, nós precisamos fazer esse diálogo na Undime, internamente, com os dirigentes, ouvir considerações, por exemplo, o CPP, o CPP, o Centro do Professorado Paulista, trouxe questões relevantes, como as ausências da questão da educação infantil, a ausência da valorização de ações para evitar a evasão no ensino médio. Então, são questões que precisam ser consideradas e ouvidas junto à sociedade. E é importante dizer que a ALESP, a Assembleia Legislativa, está cumprindo com maestria o seu papel. E nós, já atendendo ao convite da presidência, nós iremos sim, enquanto dirigentes, enquanto entidade, participar ativamente das discussões. Eu quero aqui focar em 2 pontos de atenção que para nós, dirigentes municipais de educação e para as redes municipais são muito importantes. Eu acho que nós precisamos discutir com muita atenção o conceito de qualidade da educação. Não se trata simplesmente de uma nota, de um índice. O conceito de qualidade, ele é maior.
Então a gente precisa tomar muito cuidado para que não tenhamos aqui um conceito de qualidade raso, mas que ao mesmo tempo tenhamos um conceito de qualidade que possa ser construído por meio de indicadores. E aí trazer a discussão também a respeito de se contemplar a educação infantil neste processo de avaliação e de valorização da educação por meio da lei do ICMS. A educação infantil é o portal de entrada, é a base, é o sustentáculo, ela precisa ser incentivada e está muito difícil para os municípios conseguirem fazer o atendimento, o aumento ao número de vagas nas creches, nas escolas de educação infantil, fazer esse atendimento global, porque o custo de aluno da educação infantil ele é muito mais alto, por exemplo, que o do aluno do ensino médio. Tá? Então, é muito importante que possamos avaliar essas condições e que a lei do ICMS possa dizer aquele município que está fazendo todos esses esforços, conseguindo ali fazer sacrifícios em outras áreas e trazer esse investimento, que ele também seja beneficiado. Então, 2 pontos de atenção muito importantes. A questão dos critérios do conceito de qualidade, que qualidade é essa, como é, e o ponto que diz respeito à inclusão da educação infantil como um dos indicadores para a construção do índice de qualidade da educação do Estado de São Paulo. E por fim, é muito importante destacar e agradecer o envolvimento de várias equipes profissionais que estiveram nesse processo. Toda a equipe técnica da área de fazenda, da área de finanças, da área de planejamento, é uma ação global, é uma ação que precisa ser intersetorial, é a área de educação junto com todas essas áreas, com a área de planejamento, finanças, né? É o nosso diálogo com a área de saúde também para saber como nós interagimos e como esse índice possa, de fato, valorizar aquele município que faça uma opção clara pela educação. Cidade educadora precisa ser reconhecida, valorizada, inclusive financeiramente, que é isso que dá condições de fazer novos investimentos. Eu quero destacar agora os próximos passos a serem seguidos por nós, dirigentes municipais de educação. Aquilo que a Undime vai ter um olhar, um foco forte, não só no estado de São Paulo, aqui também nos outros estados que ainda não estão com suas leis e seus processos prontos. No nosso caso, no caso paulista, a primeira ação agora é fazer essa discussão do projeto na LESP. Em todo o espaço que nós abrimos na Assembleia Legislativa, estarmos presentes, sendo ativos, participativos, levando aquilo que é a realidade das redes municipais de educação, para que assim a gente possa ter um projeto consistente e que dê respostas às nossas demandas. Outro ponto muito importante: participação ativa da Undime São Paulo. E quando nós falamos Undime São Paulo, nós estamos falando de todos os dirigentes, mas de uma forma muito especial a nossa diretoria, que é composta por uma diretoria executiva, que é composta pelos conselheiros nacionais e representantes, que é composta pelos coordenadores de polos e de macro-regiões. Então você que é coordenador de polo da Undime, você tem um compromisso muito forte agora de promover no polo as discussões a respeito do ICMS educacional, entender como isso vai impactar a sua região e trazer essas informações para que nós possamos aqui ser simplesmente os representantes, os condutores disso junto à Assembleia Legislativa. É isso que vai dar força para as nossas ações. O documento não é nosso, não é de diretoria da Undime, não é da Undime Nacional, não é da Undime São Paulo, é um documento dos municípios paulistas. Então é muito importante, você é coordenador de polo, que tem esse compromisso, que faça essa discussão. Outro passo muito importante é o diálogo com prefeitos, o diálogo com secretários de fazenda, o diálogo intersetorial no que diz respeito aos municípios, porque é dessa forma que nós vamos compreender e mostrar que trata-se de um projeto que incentiva, que abre, que dá oportunidade a todos. Não se trata de tirar dinheiro desse ou daquele, não é fazer guerra fiscal, é fazer um processo de investimento no que é estrutural e no que transforma de verdade a vida das pessoas, a vida das cidades, a vida do país, que é a educação, que eleva o patamar de compreensão, de qualidade de tudo que se faz. Outro ponto é a inclusão
da educação infantil, que não está no projeto atual. Acho que esse diálogo é muito importante com a Lesp. O processo vai ser discutido, o projeto vai ser debatido, algumas questões vão ser inseridas, e a inserção da educação infantil ela é muito importante, porque a educação infantil, na prática e na gestão, é onde demanda um número maior de funcionários, um investimento de alimentação muito mais diversificado, complexo, um número menor de alunos por turma, ou seja, tem um custo aluno mais alto. E para que se obtenha qualidade, nós temos que ter uma atenção muito especial e garantir esses elementos, e isso só se consegue com financiamento. Eu quero então sintetizar quais são os nossos próximos passos de atuação da Undime, dos representantes de polo. Primeiro, nós precisamos discutir com profundidade em todos os espaços que a Assembleia Legislativa nos abrir, e onde não abrir a gente tem que pedir para entrar e participar também. Segundo, participação ativa da Undime São Paulo nas organizações por polos, e que cada polo traga a sua contribuição, discuta e tenha consciência. Terceiro, um diálogo amplo, intersetorial na nossa rede, um diálogo com prefeitos, associações de prefeitos, outras áreas da administração pública como finanças, e por fim, a inclusão da educação infantil tem que ser prioridade na ação da Undime no que diz respeito a ter isso contemplado na nossa lei. Então esses são os pontos centrais, são os nossos passos, e são para eles que nós da Undime contamos com cada um de você, dirigente municipal de educação, mas também diretor de escola, coordenador pedagógico, professor. Com você que tem a preocupação com a educação pública de qualidade e que sabe que qualidade se faz com investimento, qualidade se faz com condições boas de trabalho, de recepção de alunos, de materiais. Então, chamo você para esse desafio. Vamos construir uma lei do ICMS da educação em São Paulo com a cara do chão da escola paulista. Grande abraço a todos.